O caos do saguão de embarque era uma sinfonia de anúncios, rodas de malas e despedidas apressadas. Mas tudo se silenciou para Rafaela quando ela viu a pequena figura encolhida perto de um pilar. A menina, de no máximo 4 anos, soluçava baixinho, com o rosto manchado de lágrimas e pavor. O instinto de mãe e médica falou mais alto, e em segundos Rafaela estava agachada ao lado dela, com uma voz calma que prometia segurança. Ela conseguiu um sorriso frágil da criança e estava prestes a levá-la ao balcão de informações quando um homem alto, de barba impecável e desespero estampado no rosto, rompeu a multidão, seguido por uma mulher loira e aflita. "Laura!" ele gritou, com a voz embargada de alívio. No instante em que os olhos dele encontraram os de Rafaela, o mundo dela parou de girar. O ar ficou denso, carregado com o peso de 6 anos de dor, silêncio e um segredo que ela protegeu com a própria vida. Aquele era Tiago, o homem que a humilhou e a expulsou grávida, e nos braços dela estava a prova de que o destino, em sua mais cruel ironia, havia acabado de colocar a vida da filha dele em suas mãos. O reencontro foi um golpe surdo no peito de Rafaela, um impacto que roubou seu fôlego e fez suas mãos tremerem sutilmente, ainda pousadas nos ombros pequenos da menina. 6 anos. 6 anos em que ela se reergueu das cinzas, transformando a humilhação em força, a dor em determinação. 6 anos construindo uma muralha ao redor de seu coração e de sua filha, Vitória. E agora, em um piscar de olhos, o arquiteto de sua maior dor estava ali, a poucos metros de distância. O rosto dele estava mais maduro, as linhas ao redor dos olhos mais pronunciadas, a barba bem aparada lhe conferia uma seriedade que ele não possuía na juventude. Mas os olhos, aqueles olhos castanhos profundos, eram os mesmos. E neles ela viu um turbilhão, alívio por encontrar a filha, confusão ao reconhecê-la e, por fim, um choque paralisante que espelhava o seu. Tiago sentiu o chão sumir sob seus pés. A mulher agachada, com seus longos cabelos castanhos caindo em cascata sobre os ombros, era uma miragem, um fantasma de um passado que ele se forçou a enterrar sob camadas de trabalho, sucesso e um casamento conveniente. Rafaela. O nome ecoou em sua mente como um trovão. Mais bonita, mais segura de si, com uma aura de competência que era nova para ele. E ela estava ali segurando sua filha, Laura. A ironia era tão cruel que beirava o absurdo. Ao lado dele, Amanda, sua esposa, parou abruptamente. Sua expressão de pânico pela enteada desaparecida se metamorfoseou em uma máscara de gelo. Ela a reconheceu no mesmo instante e seus lábios finos se contraíram em uma linha de puro desdém. A preocupação com a criança foi instantaneamente substituída por uma hostilidade fria e calculista. "O que você está fazendo com a minha filha?" A voz dela cortou o ar, gélida e acusadora. Rafaela se levantou lentamente, mantendo uma mão protetora no ombro de Laura, que se encolheu com o tom agressivo de Amanda. Rafaela ignorou a mulher loira, seus olhos fixos em Tiago. Ela estava perdida, chorando. "Eu sou médica. Apenas a acalmei e estava a levando para o posto de informações." Sua voz saiu firme, profissional, desmentindo a tempestade que se formava dentro dela. Cada palavra era uma vitória contra o impulso de gritar, de chorar, de fugir. Tiago deu um passo à frente, o conflito estampado em seu rosto. "Rafaela, Obrigado", ele murmurou, a gratidão lutando contra a incredulidade. Ele se agachou, abrindo os braços para Laura, que correu para ele. "Papai, eu me perdi", ela soluçou, enterrando o rosto no pescoço dele. Enquanto Tiago a abraçava, um som agudo e sibilante escapou dos pequenos pulmões da menina. Um chiado no peito que Rafaela conhecia bem demais. Laura começou a tossir, uma tosse seca, desesperada, e seu corpinho ficou rígido nos braços do pai. Seus lábios pequenos começaram a adquirir um tom azulado. "Ela não está conseguindo respirar", gritou Amanda, o pânico voltando, desta vez genuíno. Tiago olhou para a filha, o terror tomando conta de suas feições. "Laura, o que foi, meu amor? A bombinha. Amanda, onde está a bombinha dela?" "Na bolsa. Na minha bolsa de mão, eu acho." Amanda respondeu atrapalhada, começando a revirar uma bolsa de grife com mãos trêmulas. Mas Rafaela já estava em ação,
o caos interno deu lugar ao foco absoluto de uma profissional em uma emergência. Deite-a no chão agora, de costas, ela ordenou a Tiago, com uma autoridade inquestionável que o fez obedecer sem hesitar. Ela está tendo um ataque de asma severo. A bombinha não vai ser suficiente se não agirmos rápido. Ela se ajoelhou ao lado da menina, afrouxando o pequeno casaco. Laura, querida, olhe para mim, sou a doutora Rafaela. Vou te ajudar a respirar, tudo bem? Respire comigo, devagar. Com as pontas dos dedos, ela verificou o pulso da menina, rápido e fraco. O chiado era audível agora, um som assustador que indicava que as vias aéreas de Laura estavam se fechando. Eu não estou achando, Amanda disse, a voz subindo uma oitava em desespero, jogando o conteúdo da bolsa no chão do aeroporto. Não temos tempo, disse Rafaela, a voz cortante. Ela se inclinou sobre a menina. Preciso que você a segure. Mantenha a cabeça dela estável, disse a Tiago. Sem esperar resposta, ela iniciou uma manobra de primeiros socorros, posicionando os dedos em pontos específicos no tórax da criança para tentar aliviar a constrição. Ela falava com Laura o tempo todo, uma torrente de palavras calmas e encorajadoras que eram tanto para a menina quanto para manter seu próprio foco. Para Tiago, o mundo se resumia àquele pequeno círculo de pânico e eficiência no chão do aeroporto. Ele via o rosto de sua filha perdendo a cor, o som aterrorizante de sua luta por ar e, acima dela, o rosto concentrado de Rafaela. A mulher que ele havia descartado de sua vida anos atrás, a quem ele acusou de ser uma interesseira sem valor, estava agora literalmente lutando pela vida de sua filha com uma competência que o deixava atônito. A gratidão que sentia era avassaladora, mas vinha misturada com uma onda de vergonha tão intensa que era quase física. Seguranças do aeroporto se aproximaram, formando um círculo para dar espaço. Alguém já havia chamado uma ambulância. Rafaela não tirou os olhos ou as mãos de Laura. Ela precisa de oxigênio e um broncodilatador intravenoso. O hospital mais próximo com uma UTI pediátrica de ponta é o Santa Mônica. Ela informou aos paramédicos que chegaram correndo com uma maca e um cilindro de oxigênio. É para lá que vamos, doutora. Um dos paramédicos respondeu, reconhecendo a autoridade em sua voz. Enquanto colocavam a máscara de oxigênio no rostinho de Laura e a moviam para a maca, Rafaela se levantou, seu olhar cruzando novamente com o de Tiago. Eu trabalho no Santa Mônica. Vou com ela na ambulância, ela declarou. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Ela não deixaria aquela menina. Tiago apenas assentiu, incapaz de formular palavras. Amanda, por outro lado, se recuperou do choque. De jeito nenhum. Nós somos os pais. Nós vamos com ela. Você já fez o suficiente, disse, tentando se interpor entre Rafaela e a maca. Rafaela a encarou pela primeira vez e o gelo em seus olhos poderia ter congelado o inferno. Sua filha está em estado crítico. Ela precisa de monitoramento contínuo por um médico até chegar ao hospital. Você pode vir na ambulância, se houver espaço e se conseguir ficar quieta, ou pode nos encontrar lá. A escolha é sua, mas não vou perder um segundo discutindo isso. A dureza em sua voz silenciou Amanda. Derrotada, a mulher deu um passo para trás, fuzilando Rafaela com o olhar. Tiago, por sua vez, tomou a decisão. Vá com ela, Rafaela. Por favor. Nós vamos logo atrás. Na ambulância, o som da sirene era um pano de fundo para a respiração ainda difícil de Laura. Rafaela não parou um segundo, passando os sinais vitais da menina para a equipe, garantindo que o acesso intravenoso fosse pego rapidamente. Ela segurava a mãozinha fria de Laura, sussurrando palavras de conforto. E em meio à adrenalina, um pensamento doloroso a atingiu. Esta era a irmã de Vitória, a filha do homem que partiu seu coração, a filha da mulher que a humilhou. E ela estava lutando pela vida daquela criança com a mesma ferocidade com que lutaria pela de sua própria filha. Chegaram ao Hospital Santa Mônica em tempo recorde. A entrada da emergência se abriu para eles, e a equipe já estava a postos, alertada pelo rádio. Rafaela saltou da ambulância e liderou o caminho, passando o caso para a equipe de plantão com uma precisão impressionante. Menina, 4 anos, crise asmática aguda, refratária ao broncodilatador inalatório inicial. Saturação em 88%, com oxigênio em máscara. Administrei a primeira dose de corticoide no acesso. Precisamos prepará-la para a UTI pediátrica.
Foi então que uma mulher ruiva, de uns 40 anos, com um ar de autoridade serena, se aproximou. Doutora, é Rafaela. O que faz aqui? Não era seu dia de folga? Doutora Lívia, disse Rafaela, o alívio inundando sua voz. Longa história. A encontrei no aeroporto. Esta é Laura. Doutora Lívia Azevedo, a chefe da pediatria, olhou para a criança, depois para Rafaela, e sua expressão se tornou séria. Certo, levem-na para o leito de estabilização. Quero exames completos. Rafaela, bom trabalho. Você salvou um tempo precioso. Nesse momento, Tiago e Amanda entraram correndo na emergência, os rostos pálidos de ansiedade. Tiago parou ao ver a cena. Uma equipe de médicos e enfermeiros trabalhando em sua filha, e no centro de tudo, comandando com uma calma impressionante, estava Rafaela, vestindo suas roupas casuais, mas parecendo mais em casa ali do que qualquer um de jaleco. Ele se aproximou de Doutora Lívia. Eu sou o pai. Como ela está? Doutora Lívia o olhou. Ela está em boas mãos. A ação rápida da doutora. Rafaela foi crucial. Agora, por favor, preciso que aguardem na sala de espera. Um de nós virá falar com vocês assim que a tivermos estabilizado. Enquanto um enfermeiro os guiava para uma sala fria e impessoal, Amanda não conseguiu se conter. Quem aquela mulher pensa que é? Dando ordens, agindo como se fosse a dona do hospital. Tiago, você não acha isso estranho? Ela aparecer assim, do nada? Tiago se virou para ela, o rosto uma máscara de exaustão e uma emoção que Amanda não conseguiu decifrar. Estranho? Amanda, ela salvou a vida da Laura, bem na nossa frente, enquanto nós dois estávamos paralisados. A única coisa que eu acho estranha é que eu a tratei como lixo anos atrás, e hoje ela não hesitou um segundo em salvar minha filha. A confissão dele pairou no ar, pesada e carregada de culpa. Amanda o encarou, a desconfiança em seus olhos se transformando em algo mais feio, ciúme e medo. Ela percebeu naquele instante que o reencontro não havia sido apenas um choque do passado. Havia reaberto uma porta que ela se esforçara muito para manter trancada e selada. Dentro da área de tratamento, após a situação de Laura ser controlada e ela ser encaminhada para a UTI, Rafaela finalmente se permitiu respirar. Ela se encostou na parede fria de um corredor, o corpo tremendo com a descarga de adrenalina. Doutora Lívia se aproximou, entregando-lhe um copo de água. Você está bem? Perguntou a mentora. Rafaela bebeu a água em um gole. Vou ficar. Só foi intenso. Você foi brilhante. Mas há algo mais, não há? O jeito que o pai da menina olhava para você. Lívia observou, perspicaz. Rafaela fechou os olhos por um momento. A imagem de Tiago, desesperado e grato, gravada em sua mente. Nós nos conhecemos há muito tempo. Antes que Lívia pudesse perguntar mais, um enfermeiro as chamou. Doutora Azevedo, os pais estão insistindo em falar com a médica que a encontrou. Eles querem falar com a doutora Rafaela. O coração de Rafaela afundou. O confronto era inevitável. A vida de Laura dependia dela, a mulher que o pai da menina mais feriu em toda a sua vida. O cenário estava montado e ela era a peça central de um drama que não escolheu protagonizar. Com um suspiro resignado, ela endireitou os ombros. A médica dentro dela assumiu o controle mais uma vez. Era hora de enfrentar o pai da sua paciente e os fantasmas que ele trouxe de volta com ele. Rafaela caminhou pelo corredor em direção à sala de espera, e cada passo parecia pesar uma tonelada. O cheiro asséptico do hospital, normalmente reconfortante para ela, hoje parecia sufocante, misturado à fragrância fantasma do perfume caro que Amanda usava e da colônia amadeirada de Tiago, cheiros que a transportavam para uma vida que não era mais sua. Ao entrar na sala, encontrou-os exatamente como esperava. Amanda, de braços cruzados, batendo o pé impacientemente no chão polido, a personificação da hostilidade contida. E Tiago de pé perto da janela, olhando para a noite lá fora, mas sem realmente ver nada. Os ombros curvados, sob um peso que ia muito além da preocupação por sua filha. Ao vê-la, Tiago se endireitou, o rosto uma mistura complexa de gratidão, culpa e uma curiosidade hesitante. Amanda, por sua vez, a fuzilou com os olhos. Até que, enfim, exijo saber o que está acontecendo com a minha filha. Por que ela foi levada para a UTI? Qual o seu nível de envolvimento nisso?
A voz de Rafaela era calma e controlada, a voz de uma médica falando com os pais de uma paciente, e não a da mulher que eles tentaram destruir. Laura está estável. O ataque de asma foi severo e precisamos monitorá-la de perto na unidade de terapia intensiva para garantir que seus níveis de oxigênio permaneçam normais e para prevenir qualquer complicação. Ela está sedada para poder descansar e se recuperar. Quanto ao meu envolvimento, eu sou a pediatra que prestou os primeiros socorros e a trouxe para cá. E este é o meu hospital. A forma como ela disse meu hospital não era arrogante, mas sim factual, fincando sua autoridade no chão em que pisava. Tiago sentiu uma pontada de admiração involuntária. A jovem insegura que ele conhecera havia desaparecido, substituída por esta mulher forte e inabalável. Flashback. 6 anos atrás. Ela tinha 21 anos e o mundo parecia um borrão de possibilidades. Estava no último ano da faculdade de medicina, uma rotina exaustiva de estudos e plantões voluntários. Conheceu Tiago em uma rara noite de folga, em uma galeria de arte. Ele, com 31 anos, era magnético. Não era apenas a beleza ou o terno caro, mas a intensidade em seu olhar, a forma como ele a ouvia falar sobre suas ambições com um interesse genuíno que a desarmou completamente. O romance foi um furacão. Tiago a tirou de seu mundo de livros e corredores de hospital e a levou para um universo de jantares luxuosos, viagens de fim de semana em seu jatinho particular e uma paixão que a consumia. Para uma jovem que só conhecia a luta, o amor dele era um refúgio, um sonho. Ele parecia encantado por sua dedicação, chamando-a de minha futura salvadora de vidas. Em seu apartamento gigantesco, com vista para a cidade, ela se sentiu pela primeira vez em casa. Ela o amava com toda a pureza de seu primeiro amor verdadeiro, cega para as sombras que se moviam na periferia de seu conto de fadas. Uma sombra que tinha nome: Amanda, a melhor amiga dele, uma socialite loira que a olhava com um sorriso doce e olhos de navalha. De volta ao presente, a voz de Amanda a trouxe da névoa da memória. Seu hospital ou não, eu não me sinto confortável com você cuidando do caso. Você tem um histórico conosco. Quero outra médica, uma que seja imparcial. Antes que Rafaela pudesse responder, a porta se abriu e doutora Lívia entrou segurando um prontuário. Isso não será necessário, senhora Menezes, disse Lívia, o sobrenome de Tiago, usado com uma formalidade cortante. A doutora Rafaela não está apenas envolvida no caso. Ela é uma das melhores pediatras que temos. A vida da sua filha, neste momento, não poderia estar em melhores mãos. E para que fique claro, sou a chefe do departamento. As decisões clínicas aqui são minhas. E minha decisão é que a doutora Rafaela, por ter um conhecimento prévio da crise aguda, continuará como médica assistente da Laura, sob minha supervisão direta. O endosso foi tão firme e definitivo que Amanda ficou sem palavras, abrindo e fechando a boca como um peixe fora d'água. Sua tentativa de minar a credibilidade de Rafaela havia sido esmagada por uma autoridade superior. Tiago, por sua vez, sentiu um alívio que o surpreendeu. A ideia de afastar Rafaela do caso o incomodava profundamente. Ele confiava nela, confiava em seus instintos, em sua competência, e essa confiança abria fissuras na antiga narrativa de engano que Amanda havia construído. Lívia se virou para Rafaela. Preciso de você na reunião de caso em 5 minutos. Era uma desculpa perfeita para tirá-la dali. Rafaela assentiu. Com licença, disse ela ao casal, e seguiu sua chefe para fora da sala, deixando para trás um silêncio carregado. Sozinho com a esposa, Tiago a confrontou, a voz baixa e tensa. O que foi aquilo, Amanda? Tentar afastá-la? Ela acabou de salvar a Laura. Eu não confio nela, Tiago. Amanda sibilou, o veneno voltando à sua voz. Você não percebe? É muita coincidência. Ela aparece no exato momento em que Laura se perde. Talvez ela tenha planejado tudo isso, para se infiltrar em nossas vidas de novo. Ela era uma golpista naquela época. O que a impede de ser uma agora? As palavras de Amanda eram as mesmas que ela usara 6 anos atrás, a mesma lógica distorcida que o convencera a cometer o maior erro de sua vida. Mas desta vez, elas soavam ocas, desesperadas. Ele olhou para a esposa e pela primeira vez viu não uma protetora, mas uma manipuladora amedrontada. A imagem de Rafaela,
Com as mãos firmes e a voz calma, salvando sua filha no chão caótico do aeroporto, se sobrepôs às acusações de Amanda. Uma golpista não agiria com tanto altruísmo, com tanta perícia. O profissionalismo dela era inegável, e isso tornava as acusações de Amanda cada vez mais absurdas. Enquanto isso, longe dos olhos de Tiago, Rafaela encontrou um momento para se esconder em uma sala de descanso vazia. Pegou o celular e discou o número que era sua âncora no mundo. Filha, aconteceu alguma coisa? Você não ligou para dar boa noite para a Vitória. A voz calorosa de sua mãe, Dona Helena, soou do outro lado da linha. Rafaela fechou os olhos, a menção do nome de sua filha sendo uma facada doce e dolorosa em seu peito. Mãe, eu não posso falar muito. Estou no hospital, tive uma emergência. Com você? Com a Vitória? O pânico na voz de Helena era imediato. Não. Comigo e com a Vi está tudo bem. Ela está dormindo? Rafaela perguntou, a voz embargada. Como uma pedra depois de me vencer 3 vezes no jogo da memória. O que aconteceu, Rafaela? Sua voz está estranha. Rafaela respirou fundo, buscando coragem para dizer as palavras em voz alta. Eu o encontrei, mãe. Eu encontrei o Tiago. Um soluço escapou de seus lábios, um que ela segurava desde o aeroporto. Sua filha, a filha dele, passou mal. Eu a trouxe para cá. Ela é minha paciente agora. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. Dona Helena, a mulher que a acolheu de volta, grávida e de coração partido, que a ajudou a criar Vitória enquanto ela terminava a faculdade e a residência, compreendeu a dimensão do desastre. Oh, minha filha. Meu Deus. Ele sabe? Sobre a Vitória? Não. E não pode saber. Mãe, eu estou com tanto medo. Ela sussurrou, a armadura de médica se desfazendo para revelar a mulher aterrorizada por dentro. Ver a menina, ela é tão pequena, tão frágil, e ela se parece com ele. E eu tenho que cuidar dela. Tenho que vê-lo todos os dias, fingir que somos estranhos com um passado vago. Como eu vou fazer isso? Você vai fazer isso sendo a mulher incrível que você é, disse Helena, a voz firme e cheia de amor. Você é a doutora Rafaela. Você cuida dos seus pacientes. É isso que você faz. Proteja seu coração, minha filha, e proteja nossa menina. Eu cuido dela aqui. Apenas tome cuidado. A conversa com a mãe deu a Rafaela a força de que precisava. Ela enxugou as lágrimas, recompôs a postura. Ela tinha um trabalho a fazer. E, mais importante, tinha uma filha para proteger. O segredo de Vitória era um fogo que queimava dentro dela. Um lembrete constante do que estava em jogo. Horas mais tarde, na calada da noite do hospital, Tiago não conseguiu ficar na sala de espera. Ele precisava de ar. Vagou pelos corredores silenciosos até chegar à ala pediátrica. De longe, viu a porta de vidro da UTI e, através dela, uma figura sentada em uma cadeira ao lado do leito de Laura. Era Rafaela. Ela não estava agindo como médica, mas simplesmente velando o sono da menina. Havia uma ternura em sua postura, um cuidado silencioso que ia além do dever profissional. Ele a observou por longos minutos, e sua mente o traiu, levando-o de volta ao fim. Flashback, 6 anos atrás. Ela é uma golpista, Tiago. A voz de Amanda era um veneno sibilante em seu ouvido, dia após dia. Ela está com você pelo seu dinheiro. Ela investigou sua vida, viu em você um alvo fácil. Essa carinha de boa moça, essa história de estudante de medicina esforçada, é tudo uma farsa para te fisgar. Ele resistiu no início, mas as sementes da dúvida, plantadas com tanta perícia, começaram a germinar. Amanda apresentou provas, fotos de Rafaela em eventos sociais que ela não havia mencionado, extratos bancários forjados que sugeriam que ela recebia dinheiro de fontes misteriosas. Era tudo uma teia de mentiras, mas ele, cego pelo ciúme e pela insegurança de que alguém tão puro pudesse amá-lo de verdade, caiu na armadilha. A confrontação final foi brutal. Ele a esperou no apartamento, o rosto fechado como uma pedra. Quando Rafaela chegou sorrindo, cansada de um plantão de 36 horas, ele a atacou com as acusações. Ela o olhou, o choque e a dor em seus olhos tão genuínos que deveriam tê-lo parado, mas ele estava cego de raiva. Eu não sei do que você está falando, Tiago. Isso é loucura.
Ela chorou tentando se defender. Acabou, Rafaela, ele rosnou, o coração se partindo mesmo enquanto proferia as palavras cruéis. Pegue suas coisas e saia da minha casa. Eu não quero nunca mais olhar na sua cara. Ela tentou argumentar, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto, mas ele foi implacável. Eu sei de tudo. Amanda me contou. Me mostrou as provas. Naquele momento, algo no rosto de Rafaela mudou. A dor deu lugar a uma compreensão devastadora. Ela entendeu quem havia orquestrado sua queda. Ela parou de chorar. Com uma dignidade que o assombrou por anos, ela apenas assentiu. Tudo bem. Ela não pegou nada, exceto a bolsa que carregava. Na porta ela parou e olhou para ele uma última vez, a mão repousando instintivamente sobre o ventre, um gesto que ele, em sua fúria, não compreendeu. Havia algo que ela queria dizer. Ele viu em seus olhos uma última súplica, mas ele virou o rosto, e então ela se foi. O som da porta do corredor o tirou da lembrança dolorosa. Era Rafaela, que havia saído da UTI. Ela estacou ao vê-lo ali, a surpresa em seu rosto. Como ela está? Ele perguntou a voz rouca. Os sinais vitais estão bons. A medicação está fazendo efeito. Ela está reagindo bem, respondeu Rafaela, mantendo a distância profissional. Obrigado. De novo, ele disse, e as palavras pareciam inadequadas, pequenas demais para a dívida que sentia. Rafaela, sobre o que aconteceu há anos atrás, ela o interrompeu, a voz fria. Não há nada para ser dito sobre isso, Tiago. O passado está morto e enterrado. Meu único foco aqui é a sua filha. Ela é minha paciente. É tudo o que importa. Ela se virou para ir embora, mas ele deu um passo à frente. Será que está mesmo? Você me odiava, com toda a razão, mas você salvou a vida dela sem hesitar. Rafaela parou e olhou para ele por sobre o ombro. Eu me tornei médica para salvar vidas, não para guardar rancor. A menina precisava de ajuda. Eu ajudei. Não confunda meu juramento profissional com absolvição. Cada palavra era um golpe, uma confirmação da profundidade de seu erro. Ao observá-la se afastar pelo corredor, a postura ereta, a aura de competência a envolvendo como uma armadura, Tiago percebeu que a mulher que ele expulsou não existia mais. E a mulher em seu lugar era um enigma, uma médica brilhante, uma heroína relutante. E ele começou a se perguntar que outras verdades sobre o passado ele havia entendido errado. A dúvida, antes uma pequena semente, agora era uma raiz profunda, começando a quebrar as fundações de mentiras sobre as quais ele havia construído os últimos 6 anos de sua vida. Os dias que se seguiram se fundiram em uma rotina exaustiva e estranhamente íntima, tecida nos corredores estéreis do hospital. Laura, respondendo maravilhosamente ao tratamento, foi transferida da UTI para um quarto particular na ala pediátrica. A crise havia passado, mas a recuperação exigia observação. Para Rafaela, isso significava visitas diárias, checando monitores e ajustando medicações. Para Tiago, significava uma vigília quase permanente ao lado da cama da filha, uma tentativa de compensar com presença o terror que sentiu ao quase perdê-la. Amanda aparecia esporadicamente, trazendo brinquedos caros e pairando no quarto com uma aura de impaciência, sua hostilidade para com Rafaela se tornando uma correnteza gelada e silenciosa sempre que se cruzavam. Suas visitas eram curtas, e ficava claro para todos, inclusive para Tiago, que o ambiente hospitalar a sufocava. Foi nessa atmosfera de isolamento e ansiedade que algo inesperado começou a florescer. Laura, com a resiliência típica das crianças, rapidamente associou a figura de Rafaela não à dor ou ao medo, mas à segurança e ao carinho. A pequena desenvolveu uma adoração genuína pela médica de cabelos castanhos e voz suave. "Rafa, você veio!" A menina exclamava com um sorriso radiante sempre que Rafaela entrava no quarto, estendendo os bracinhos para um abraço que Rafaela, após uma hesitação inicial, nunca conseguia recusar. Tiago observava essas interações em silêncio, e cada sorriso que Laura dava para Rafaela era uma pequena martelada no muro de gelo que ele havia construído ao redor de seu passado. Ele via a forma como Rafaela explicava os procedimentos para a menina, tratando-a não como uma paciente, mas como uma pessoa pequena e inteligente. Ele a via desenhar com Laura,
elogiando seus rabiscos coloridos ou contar histórias improvisadas para distraí-la durante a troca de um acesso venoso. Essa ternura era a mesma que o havia encantado anos atrás, mas agora vinha acompanhada de uma força e uma maturidade que o deixavam hipnotizado. As barreiras entre eles começaram a ruir nas longas noites. A exaustão era um solvente poderoso para as defesas. Certa noite, Tiago a encontrou na copa dos funcionários, servindo-se de um café que parecia mais lama do que bebida. "Você não vai para casa?" ele perguntou a voz baixa. Rafaela deu um pulo assustada. Não o tinha ouvido chegar. "Tive uma emergência com outro paciente. Só estou pegando um pouco de combustível antes de ir." Ele se serviu de uma xícara também. O silêncio se estendendo entre eles, preenchido apenas pelo zumbido da máquina de café. "Ela te adora, sabe?" ele disse, quebrando o silêncio. "Ela não fala de mais ninguém. É a Rafa isso, a Rafa aquilo." Um pequeno sorriso tocou os lábios de Rafaela. Um sorriso genuíno, cansado. "Ela é uma menina muito doce e corajosa. Ela puxou isso da... Bem, não sei de quem ela puxou." Ele se corrigiu, quase mencionando a mãe biológica de Laura, que havia falecido no parto. Falar sobre isso pareceu errado, profano, na presença de Rafaela. "Ela é ela mesma", Rafaela disse suavemente. "E isso é mais do que suficiente." A conversa foi curta, mas abriu uma porta. Nas noites seguintes, as conversas se tornaram mais frequentes. Eles falavam sobre Laura, sobre o trabalho exaustivo dela, sobre a pressão que ele sentia nos negócios. Eram conversas de superfície, mas por baixo delas, uma correnteza de coisas não ditas fluía, um reconhecimento mútuo da pessoa que o outro havia se tornado. Tiago via a paixão que ela tinha pela medicina, a mesma paixão que ele um dia chamou de farsa. E Rafaela, para seu desespero, via vislumbres do homem por quem havia se apaixonado. O homem que se preocupava, que era capaz de gentileza e que claramente amava a filha mais do que tudo. A admiração de Tiago por ela crescia a cada dia. Ele havia lidar com pais em pânico, com crianças doentes, com a burocracia do hospital, e tudo com uma graça e uma competência que o deixavam sem fôlego. A narrativa de Amanda sobre a golpista se desfazia em poeira. A mulher à sua frente era real, era brilhante, e ele a havia jogado fora como lixo. A culpa era uma companheira constante, um peso em seu peito que só aliviava quando ele estava perto dela, como se a simples presença de Rafaela oferecesse uma chance, por menor que fosse, de redenção. Para Rafaela, a situação era um tormento. Cada gesto gentil de Tiago, cada olhar demorado, cada conversa noturna, era uma tortura. Ela se sentia uma traidora, traidora de si mesma, por permitir que os velhos sentimentos borbulhassem sob a superfície. E traidora de Vitória, sua filha, cujo rosto ela via toda vez que olhava para Laura. Como ela podia sentir essa atração pelo homem que a abandonou grávida, que nem sabia que tinha outra filha no mundo? Era uma batalha interna constante, o coração contra a razão, a memória da dor contra a inegável química que vibrava entre eles. Uma tarde, Amanda chegou ao quarto em um de seus sobrevoos. Laura estava cochilando, e Tiago e Rafaela conversavam em voz baixa perto da janela, discutindo a alta iminente da menina. Havia uma facilidade entre eles, uma cumplicidade que não passou despercebida por Amanda. "Estou interrompendo alguma coisa?" ela perguntou, a voz carregada de sarcasmo. A bolha de calma se rompeu. "Amanda, não te ouvi chegar", disse Tiago, o corpo enrijecendo. "Claro que não. Vocês pareciam bem ocupados", ela disse, o olhar varrendo Rafaela de cima a baixo com desprezo. "Eu só vim ver minha filha, mas parece que ela já tem uma nova babá." "Isso é inapropriado, senhora Menezes", disse Rafaela, a postura profissional se encaixando de volta no lugar. "Estávamos discutindo o plano de cuidados de Laura. Vou deixá-los a sós." Ela saiu do quarto, mas não rápido o suficiente para não ouvir a resposta de Tiago. "Pelo amor de Deus, Amanda, pare com isso. Ela é a médica que salvou a vida da Laura. Tenha um pingo de respeito." O som da discussão deles, abafado pela porta, a seguiu pelo corredor. A hostilidade de Amanda, ao invés de afastá-la, estava paradoxalmente empurrando Tiago para mais perto dela, forçando-o a defendê-la e, consequentemente, a se alinhar com ela. O ponto de ruptura aconteceu na noite em que Laura finalmente recebeu alta.
Foi um dia longo e cheio de burocracia. Quando tudo terminou, já passava das 10 da noite. Rafaela finalizou seus últimos relatórios, sentindo um misto de alívio e um estranho vazio. O quarto de Laura ficaria vazio. As visitas diárias, as conversas noturnas, tudo acabaria. Ela encontrou Tiago no corredor, esperando por ela do lado de fora de sua sala. Ele parecia exausto, mas havia um brilho em seu olhar. Eu não sabia se ainda te encontrava. Só queria agradecer por tudo. Você foi... Não tenho palavras. Eu só fiz o meu trabalho, Tiago. Ela respondeu, embora soubesse que era mais do que isso. Não, você fez muito mais, ele insistiu. Posso te oferecer uma carona? Está tarde. Rafaela hesitou. Uma parte dela gritava para recusar, para cortar o laço ali mesmo de forma limpa, mas ela estava cansada demais para discutir. Tudo bem. Assim que saíram pela porta automática do hospital, o céu se abriu. Uma tempestade de verão, súbita e violenta, desabou sobre a cidade. A chuva caía em cortinas e o vento uivava. Em segundos estavam encharcados, rindo da ironia da situação, enquanto corriam para a cobertura da entrada de carros. Meu motorista está preso no trânsito do outro lado da cidade, disse Tiago olhando para o celular. Vamos ter que pegar um táxi. Conseguir um táxi naquela tempestade foi um milagre. Quando finalmente pararam, eles entraram no banco de trás, a água pingando de suas roupas e cabelos, criando uma pequena poça no tapete de borracha do carro. O espaço era apertado, confinado. A chuva batia no teto do carro, isolando-os do mundo exterior. O motorista ligou o rádio em uma estação de música suave, e o ar dentro do veículo ficou denso, carregado de eletricidade que não vinha da tempestade. Rafaela podia sentir o calor do corpo de Tiago ao lado do seu. O cheiro dele, uma mistura de café, do sabonete do hospital e da sua colônia familiar, invadiu seus sentidos, uma combinação perigosa que destrancou um baú de memórias que ela mantinha selado. Ela olhou pela janela, para as luzes da cidade borradas pela chuva, tentando focar em qualquer coisa que não fosse o homem ao seu lado. Tiago, por sua vez, estava lutando sua própria batalha. A proximidade de Rafaela era avassaladora. O cheiro de seu cabelo úmido da chuva, o perfume suave que ela usava, era o mesmo de anos atrás. Ele se virou para olhá-la. O perfil dela estava recortado contra as luzes da rua, as gotas de chuva brilhando em seus cílios. Ela parecia vulnerável, bela e inatingível. Rafaela, ele começou, a voz pouco mais que um sussurro. Ela se virou para ele, e seus olhos se encontraram. Naquele pequeno universo dentro do táxi, o tempo parou. Não havia hospital, não havia Amanda, não havia segredos. Havia apenas os dois, a chuva e o peso de 6 anos de palavras não ditas. O olhar dele era intenso, cheio de arrependimento, admiração e um desejo que a espelhava. Ele viu a hesitação nos olhos dela, a luta, mas também viu a mesma faísca, a mesma conexão que os uniu no passado. Lentamente, como se movido por uma força externa, ele ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo molhado do rosto dela. O toque de seus dedos em sua pele foi como um choque elétrico, quente e familiar. Ela prendeu a respiração. Ele se inclinou, o rosto a centímetros do dela. O mundo se resumiu ao som da chuva e à batida descompassada de seu próprio coração. Os lábios dele estavam quase tocando os seus. Ela podia sentir a respiração quente dele, ver a profundidade em seus olhos. Ela fechou os dela, uma rendição silenciosa. Mas o beijo não veio. No último segundo, com um esforço de vontade que pareceu rasgá-la por dentro, Rafaela virou o rosto. O momento se quebrou. Ela colocou a mão no peito dele, uma barreira frágil. Não, Tiago, não podemos. Ele recuou como se tivesse sido queimado, a dor e a rejeição estampadas em seu rosto. O resto da viagem foi feito em um silêncio torturante, mais pesado do que qualquer discussão. Quando o táxi parou em frente ao prédio dela, Rafaela praticamente saltou para fora do carro. Obrigada pela carona, ela murmurou sem olhá-lo, e correu para a segurança de seu prédio, deixando-o sozinho no táxi. O fantasma de um beijo pairando no ar entre eles. Uma confirmação inegável e dolorosa de que a conexão que ambos pensavam estar morta e enterrada ainda estava perigosamente viva. O
O quase beijo no táxi deixou uma marca invisível em ambos. Para Rafaela, foi um alarme de incêndio, um lembrete estridente do perigo que era permitir que Tiago se aproximasse. Nos dias seguintes, ela se tornou um fantasma profissional. Deu a alta de Laura por telefone, coordenou os cuidados domiciliares por e-mail e evitou o hospital nos horários em que sabia que ele poderia estar lá para as consultas de acompanhamento da filha. Ela precisava de distância, de ar. Precisava se entrincheirar de volta na segurança de sua vida cuidadosamente construída, onde o único homem em seu coração era o reflexo em miniatura dele, um reflexo que ela protegia com a ferocidade de uma leoa. Sua filha, Vitória. Para Tiago, o recuo de Rafaela foi uma sentença. A rejeição dela não foi raivosa ou desdenhosa, foi algo muito pior. Foi um ato de autopreservação. Ele a forçou a uma posição em que ela precisou se proteger dele. Essa constatação o corroía. Ele se pegava revivendo o momento no táxi, o toque de seus dedos na pele dela, a rendição em seus olhos antes que ela se afastasse. A conexão era real, ele não imaginara, e isso tornava a presença de Amanda em sua vida quase insuportável. Sua esposa parecia alheia à sua turbulência interna, mas não por muito tempo. Amanda era uma observadora astuta de seu marido, e a distância dele, a maneira como ele olhava para o nada, o jeito que o nome Doutora Rafaela soava nos lábios de Laura, tudo isso soava como um alarme para ela. Ela sentia Tiago escorregando por entre seus dedos, e o pânico a impeliu a agir. Em uma tarde ensolarada, enquanto Tiago estava em uma reunião, Amanda fez uma ligação de seu carro, estacionado em uma rua discreta do centro. "Senhor Moraes?", ela disse em seu celular, a voz baixa e conspiratória. "Tenho um trabalho para você. É um assunto delicado. Quero que investigue uma mulher. Doutora Rafaela Bastos. Quero saber tudo. Onde ela mora, com quem se relaciona, sua rotina, suas finanças. Qualquer podridão que encontrar. Quero algo que eu possa usar para garantir que ela desapareça de nossas vidas. Para sempre." Do outro lado da linha, o detetive particular, um homem eficiente e sem escrúpulos, apenas respondeu: "Considere feito, senhora Menezes." Enquanto a rede de Amanda começava a se fechar, Rafaela se refugiava em sua normalidade. Naquele sábado, o sol brilhava e ela decidiu levar Vitória ao parque, um dos seus programas favoritos. Dona Helena as acompanhou, e as três eram um retrato da felicidade doméstica. Vitória, com 6 anos, era uma explosão de energia e alegria, os cabelos castanhos voando enquanto ela corria atrás das pombas, a risada cristalina ecoando pelo parque. "Ela tem os seus olhos, mas aquele sorriso teimoso é todo dele", disse Dona Helena em voz baixa, observando a neta. Rafaela sentiu a pontada familiar no coração. "Não vamos falar sobre isso, mãe, hoje não. Você não pode fugir para sempre, minha filha. Uma hora essa bomba vai explodir", sua mãe advertiu, a voz cheia de amor e preocupação. "Então eu vou aproveitar cada segundo de paz que eu tiver até lá", respondeu Rafaela, forçando um sorriso enquanto chamava a filha. "Vi, vem cá, vamos tomar sorvete." Vitória veio correndo, o rostinho corado de felicidade. E foi naquele exato momento que o destino, cruel e indiferente aos planos humanos, interveio. Tiago não deveria estar ali. Ele estava dirigindo sem rumo pela cidade, a mente um emaranhado de culpa e desejo, quando tomou um caminho que não fazia há anos, um que passava pelo parque que ele e Rafaela costumavam frequentar. Uma nostalgia masoquista o guiou. Ele estacionou o carro pensando em caminhar um pouco, em respirar, quando seu olhar foi atraído por uma cena do outro lado da grama. Uma mulher de cabelos castanhos, rindo enquanto se ajoelhava para limpar o rosto sujo de sorvete de uma menininha. O coração de Tiago parou. Era Rafaela. Por um instante ele sentiu uma onda de ciúmes. Ela havia seguido em frente, construído uma família. A menina seria sua filha? Ele observou congelado, enquanto Rafaela levantava a criança no colo. E então a menina virou o rosto em sua direção. O mundo de Tiago se inclinou em seu eixo. Foi como olhar para um espelho do tempo. A criança tinha o formato de seu queixo, a curva de suas sobrancelhas, e quando ela sorriu, um sorriso largo e um pouco torto, era o sorriso dele. Um sorriso que ele via no espelho todas as manhãs. O ar abandonou seus pulmões.
Ele saiu do carro, as pernas trêmulas, a mente girando em um cálculo febril e aterrorizante. Laura tinha 4 anos. Rafaela havia desaparecido de sua vida há 6. A menina à sua frente parecia ter 6 anos. 6 anos. A verdade o atingiu não como um raio, mas como uma onda de gelo, subindo por suas veias e congelando seu coração. Uma filha. Ele tinha outra filha. Uma filha que Rafaela escondeu dele por 6 anos. Ao mesmo tempo, a poucos quilômetros dali, o detetive Moraes enviava uma mensagem para Amanda com uma única foto anexada. Um close de Rafaela e Vitória no parque, tirada com uma lente de longa distância. A mensagem dizia: Alvo tem uma filha, Vitória Bastos, 6 anos, sem pai na certidão. A semelhança com seu marido é inconfundível. Envie o relatório completo em 1 hora. Amanda olhou para a foto, um sorriso lento e vitorioso se espalhando por seu rosto. Ela tinha sua arma. Mas mal sabia ela que a bomba que segurava nas mãos já havia explodido. Tiago atravessou o parque, o olhar fixo em Rafaela. Ela o viu se aproximando e seu sorriso morreu. O sangue fugiu de seu rosto, deixando-a pálida. Ela colocou Vitória gentilmente no chão, o instinto protetor a fazendo-se posicionar ligeiramente na frente da criança. Dona Helena se levantou, o rosto uma máscara de apreensão. Tiago, o que você está fazendo aqui? A voz de Rafaela era um fio. Ele não respondeu. Seus olhos estavam grudados em Vitória, que o olhava com a curiosidade inocente de uma criança. Ele se agachou, ficando na altura dela, o coração batendo descontroladamente contra as costelas. Olá, qual o seu nome? Ele perguntou, a voz rouca de uma emoção que ele não conseguia nomear. Vitória, a menina respondeu, e depois se escondeu atrás das pernas de Rafaela. Vitória, Vitória. O nome ecoou em sua cabeça. Ele se levantou, o olhar finalmente encontrando o de Rafaela, e a dor em seus olhos era tão profunda que a fez recuar um passo. 6 anos, Rafaela, ele disse, a voz quebrada. Ela tem 6 anos? Rafaela não respondeu, mas seu silêncio foi uma confissão. Em casa. Nós vamos conversar em casa, ela conseguiu dizer, a voz trêmula. Ela pegou a mão de Vitória e, com um olhar para a mãe, que entendeu tudo, começou a se afastar. Tiago a seguiu até o apartamento dela, o trajeto feito em um silêncio ensurdecedor. Dona Helena levou Vitória para o quarto para brincar, fechando a porta para protegê-la da tempestade que estava prestes a desabar. Sozinhos na sala de estar de Rafaela, um espaço acolhedor que contrastava violentamente com a tensão no ar, eles se encararam. Foi Tiago quem quebrou o silêncio, a voz rasgando com a dor da traição que sentia. Por quê? Por que você escondeu minha filha de mim? Por 6 anos eu tinha o direito de saber. Ela tinha o direito de ter um pai. A acusação foi a faísca que acendeu o barril de pólvora de mágoa e raiva que Rafaela guardara por tanto tempo. A calma da médica se foi. O medo se foi. E em seu lugar surgiu a mulher ferida, a mãe que lutou sozinha. Direito? Ela cuspiu a palavra como se fosse veneno. Você fala de direitos? Que direito você me deu quando me jogou na rua como se eu fosse um lixo, baseando-se nas mentiras da sua mulher? Eu não sabia. Se eu soubesse que você estava grávida... Ele começou, mas ela o cortou com um gesto de mão. Você não quis saber. Havia 1 milhão de oportunidades para você ter sido um homem, Tiago. Para ter me procurado, para ter questionado as mentiras, para ter me ouvido. Mas você escolheu a saída mais fácil. Você escolheu acreditar na pior versão de mim porque era conveniente. As lágrimas escorriam pelo rosto dela agora, lágrimas quentes de fúria. Eu estava sozinha, apavorada, com um bebê crescendo dentro de mim e sem ter para onde ir. Você me acusou de querer seu dinheiro. Então eu jurei a mim mesma que criaria minha filha com o meu próprio suor, que ela nunca precisaria de 1 centavo do homem que nos abandonou. Ele a olhava devastado, as acusações dela o atingindo com a força de golpes físicos. Cada palavra era verdade. Você me acusa de esconder a minha filha? Ela continuou, a voz subindo, carregada de toda a dor acumulada. Eu não a escondi. Eu a protegi. Eu a protegi da rejeição, da humilhação. Eu a protegi de um homem que me descartou no momento em que eu mais precisei dele na vida.
Ela deu um passo à frente, o dedo apontado para o peito dele, o corpo tremendo de emoção. E então, ela proferiu as palavras que selariam o destino deles. Você me deu as costas quando eu mais precisei. Eu protegi minha filha de um pai que a rejeitou antes mesmo dela nascer. A frase pairou no ar, brutal e inegável. A verdade, em toda a sua glória feia e dolorosa, estava finalmente entre eles. Tiago cambaleou para trás, apoiando-se na parede, o rosto pálido. A acusação de Rafaela não era apenas uma defesa. Era um veredito, e ele era culpado de todas as acusações. Ele não tinha perdido apenas o direito de ser pai. Ele o havia abdicado 6 anos atrás, na porta daquele apartamento de luxo, quando escolheu a mentira em vez do amor. E agora, o preço de sua escolha estava ali, em lágrimas, na sua frente, e rindo inocentemente em um quarto no fim do corredor. As palavras de Rafaela ecoaram no silêncio do apartamento, cada sílaba cravando-se na alma de Tiago. Um pai que a rejeitou antes mesmo dela nascer. Não era uma acusação, era um epitáfio para o homem que ele fora. Ele a olhou, a mulher que ele amou e destruiu, e não viu ódio em seus olhos, mas uma dor tão profunda e antiga que o quebrou por dentro. Não havia defesa, não havia desculpa. Havia apenas a verdade nua e crua de suas ações. Ele saiu do apartamento dela sem dizer mais uma palavra. O som da porta se fechando atrás dele soando como a porta de uma cela de prisão. A viagem de volta para a mansão que ele dividia com Amanda foi uma jornada através de um nevoeiro de autoaversão. Mas, à medida que os quilômetros passavam, a dor começou a se solidificar em uma clareza fria e cortante. A raiva que ele sentia não era dirigida a Rafaela por ter guardado o segredo, mas a si mesmo por sua imperdoável estupidez. E, acima de tudo, a raiva se cristalizava em uma fúria gelada e precisa, direcionada à arquiteta de toda a sua miséria, Amanda. Ele via a teia de mentiras dela com uma nitidez dolorosa, cada palavra manipuladora, cada prova forjada, cada sorriso falso. Ele não era apenas uma vítima da enganação dela. Ele havia sido seu cúmplice voluntário. Quando ele entrou na mansão, as luzes de cristal e o mármore polido pareceram zombar dele. Um palco opulento para uma vida falsa. Amanda estava na sala de estar, uma taça de vinho na mão, o celular ao lado dela, provavelmente esperando o relatório completo do detetive. Ela sorriu ao vê-lo, um sorriso de esposa preocupada. Tiago, querido, onde você esteve? Fiquei tão preocupada. Ele caminhou até ela, não com a fúria explosiva que ela talvez esperasse, mas com uma calma que era infinitamente mais aterrorizante. Ele parou na sua frente, o rosto uma máscara impenetrável. Eu estive no parque hoje, Amanda, ele disse, a voz desprovida de qualquer emoção. O parque perto do meu antigo escritório, um lugar que eu não visitava há muito tempo. Amanda franziu a testa, confusa com o rumo da conversa. O parque? O que tem ele? Eu vi a Rafaela lá. Ela não estava sozinha. Ele fez uma pausa, observando cada microexpressão no rosto dela. Ela estava com uma menina, uma menininha de 6 anos. O nome dela é Vitória. O sangue sumiu do rosto de Amanda. Ela largou a taça de vinho na mesa com um baque surdo. A máscara de esposa perfeita rachou, revelando o pânico por baixo. Do que você está falando? Que menina? Isso não tem nada a ver conosco. Pelo contrário, Amanda, tem tudo a ver conosco. Ele se inclinou, a voz baixando para um silvo gelado. Ela se parece comigo. Ela tem o meu sorriso. Você sabia, não sabia? A pergunta não era realmente uma pergunta, era uma declaração. Você sabia que Rafaela estava grávida quando eu a expulsei? Pega de surpresa, sem o relatório do detetive para guiá-la, Amanda tentou negar. Isso é um absurdo, é loucura. Ela deve ter tido essa criança com outro homem. Está tentando te dar um golpe de novo. Mas Tiago não estava mais comprando suas mentiras. Ele balançou a cabeça lentamente. Não. Eu vi o rosto da menina, Amanda. E eu vi a verdade no rosto de Rafaela. A única mentira aqui é você. Foi então que ela percebeu que o jogo havia acabado. A negação era inútil. E como um animal encurralado, ela partiu para o ataque. O pânico se transformou em uma fúria venenosa, e toda a sua feiura interior veio à tona. E se eu soubesse, ela cuspiu, o rosto contorcido de raiva. Você teria acreditado nela, na santinha, na golpista?
Eu te protegi, Tiago. Eu te salvei de uma mulher que só queria o seu dinheiro. Você não me salvou, você me destruiu, ele respondeu, a voz ainda mortalmente calma. A calma dele a enfureceu ainda mais. Ela explodiu. Destruí? Eu te dei uma vida perfeita, uma esposa à sua altura. E tudo o que precisei fazer foi empurrar uma pedra insignificante do seu caminho. Você era tão ingênuo, tão fácil de manipular, cego de paixão por uma estudantezinha qualquer. Ela teria te sangrado até a última gota e depois te largaria. Eu fiz o que era preciso. Ela zombou, o som feio e estridente. E agora você descobre que a santinha teve uma filha bastarda e vem me culpar? Você foi o idiota que a mandou embora. Você foi o fraco que acreditou em mim. A culpa é sua tanto quanto minha. A confissão foi mais clara e mais feia do que qualquer coisa que ele poderia ter imaginado. Ela não tinha um pingo de remorso, apenas desprezo por ele e ódio por Rafaela. Naquele momento, o último vestígio de sentimento que ele tinha por Amanda, fosse carinho ou pena, morreu. Acabou, ele disse, as palavras soando definitivas no salão silencioso. O que acabou? Ela riu, incrédula. Nosso casamento, nossas vidas juntas. Acabou. Ele pegou o telefone. Eu vou ligar para o meu advogado. Você vai se lembrar da cláusula 14 do nosso acordo pré-nupcial. A de fraude e má-fé. Qualquer engano ou manipulação que tenha levado ao casamento anula todos os seus direitos financeiros. E você, Amanda, construiu esta vida inteira sobre uma mentira. O sorriso dela desapareceu. O terror tomou conta de suas feições. A fortuna dele, o status, era tudo o que ela tinha. Você não pode fazer isso. Eu já fiz, ele respondeu. Os seguranças estarão aqui em 10 minutos para acompanhá-la para fora da minha propriedade. Suas coisas serão enviadas para onde quer que você decida ir. Saia da minha casa. A cena foi brutal e rápida. Amanda, a rainha daquele castelo, foi destronada. Ela gritou, ameaçou, implorou, mas Tiago permaneceu impassível como uma estátua de gelo. Em uma cena de justiça poética, a mulher que acusou Rafaela de ser uma golpista interesseira foi expulsa sem direito a nada, sua vida de luxo desmoronando ao seu redor. Livre do veneno de Amanda, o foco de Tiago mudou completamente. Não se tratava mais de raiva, mas de reparação. No dia seguinte, ele foi até o consultório de Rafaela. Ela o recebeu com uma postura defensiva, pronta para outra batalha. Mas o homem à sua frente não era o mesmo da véspera. Eu não vim exigir nada, ele começou a voz humilde. Eu só vim dizer que você estava certa, em tudo, e que eu sinto muito. Sinto muito, não começa a descrever o que eu sinto, mas é a única palavra que eu tenho. Ele respirou fundo. Eu terminei com a Amanda. Ela confessou tudo. Rafaela o ouviu, o rosto impassível, embora seu coração estivesse batendo forte. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, ele continuou, mas eu não estou pedindo por mim. Estou pedindo por elas, por Vitória e por Laura. Elas são irmãs. Elas merecem se conhecer. Eu gostaria de organizar um encontro, se você permitir, em um lugar neutro, supervisionado por você, da forma que você se sentir segura. Eu só queria que elas tivessem a chance de ter uma à outra. O pedido a desarmou. Ele não estava falando de seus direitos de pai, mas das necessidades das crianças. A imagem de Vitória, filha única, sempre pedindo por um irmão ou irmã, veio à mente de Rafaela. Negar isso a ela por causa de sua própria dor pareceu de repente egoísta. Eu vou pensar sobre isso, ela respondeu, a voz pouco mais que um sussurro. 2 dias depois, ela ligou. Um parquinho, perto daqui. Amanhã às 10. Minha mãe e eu estaremos lá. O encontro foi tenso. Rafaela e Tiago sentaram-se em um banco, a uma distância respeitosa, enquanto Dona Helena levava as 2 meninas para perto do balanço. Laura, tímida, se escondeu atrás das pernas do pai. Vitória, extrovertida, olhou para ela com curiosidade. Oi, meu nome é Vitória. Quer brincar? Ela perguntou com a simplicidade inocente das crianças. Laura olhou para Tiago, que assentiu com um sorriso encorajador. Ela deu um passo hesitante à frente. Eu sou a Laura. E foi tudo o que precisou. Em 5 minutos as 2 estavam rindo, subindo no escorregador juntas, compartilhando um segredo sobre um brinquedo de areia. A conexão foi imediata, pura e inegável.
Elas não eram estranhas. Pareciam duas metades de um todo que finalmente haviam se encontrado. Rafaela observava, o coração apertado em um nó de emoções conflitantes. A alegria de ver a felicidade radiante no rosto de Vitória, a dor pelo tempo perdido e algo mais, algo que se assemelhava à esperança. Ver as duas filhas, suas filhas, brincando juntas, como se sempre devessem ter estado ali, começou a derrubar o último e mais alto muro ao redor de seu coração. Ela olhou para Tiago, que também observava as meninas, e não viu o milionário arrogante ou o homem que a feriu. Viu um pai, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, testemunhando um milagre, e ela percebeu que negar essa relação não seria mais proteger sua filha. Seria punir duas crianças inocentes pela falha dos adultos. E isso ela não podia fazer. O encontro no parquinho não foi um evento isolado. Foi o prólogo de um novo capítulo, escrito com a caligrafia hesitante da esperança e da paciência. O tempo que antes fora um abismo de 6 anos entre eles, tornou-se um construtor de pontes. Tiago compreendeu que a confiança de Rafaela não seria reconquistada com um único pedido de desculpas, mas com a moeda mais valiosa de todas, a constância. E ele foi constante. Ele se tornou uma figura presente, mas nunca impositiva. Começou com pequenos passos. Pedia permissão para buscar Vitória na escola junto com Laura, aparecendo sempre com um sorriso e sem alarde. Ele aprendeu que Vitória amava livros sobre dinossauros e que Laura tinha um talento surpreendente para desenhar. Ele se sentava no chão do apartamento de Rafaela, ajudando as duas meninas a montar um quebra-cabeça complicado, sob o olhar atento e ainda desconfiado de Dona Helena, que aos poucos via a sinceridade no esforço daquele homem. Ele não tentou usar seu dinheiro. Pelo contrário, focou em atitudes. Certa vez, o chuveiro de Rafaela quebrou em um domingo. Antes que ela pudesse ligar para um encanador, Tiago apareceu com uma caixa de ferramentas e, depois de uma hora de luta e um pequeno alagamento no banheiro, conseguiu consertá-lo. Eles riram juntos da situação, encharcados e cobertos de graxa, e naquela risada compartilhada, uma camada de gelo derreteu. Em outra ocasião, sabendo que Rafaela estava presa em um plantão de 48 horas, ele passou o dia com as meninas, cozinhando o prato favorito de Vitória, macarrão com almôndegas, seguindo uma receita que ele conseguiu com Dona Helena, para que Rafaela encontrasse uma refeição quente e a casa em ordem quando chegasse exausta. A parceria deles se solidificou no dia a dia. Eles se tornaram uma equipe. Discutiam o progresso das filhas na escola, decidiam juntos os limites de tempo de tela e se apoiavam quando uma das meninas ficava doente. Rafaela se viu confiando nele, não apenas como o pai de Vitória, mas como seu parceiro na jornada mais importante de sua vida, criar suas filhas. Ela o via através de novos olhos, via a forma como ele olhava para Vitória, com uma adoração que beirava o sagrado, como se tentasse compensar cada segundo perdido. E via como ele era um pai maravilhoso para Laura, um porto seguro em seu pequeno mundo. Os sentimentos românticos que eles tentaram sufocar no táxi voltaram a florescer, desta vez em um solo mais fértil, adubado pelo respeito mútuo e pela admiração. A atração física ainda estava lá, uma corrente elétrica que zumbia sob a superfície de cada interação, mas agora era sustentada por algo muito mais profundo. Era um amor maduro, que reconhecia as cicatrizes do passado, mas escolhia focar na beleza da reconstrução. Cerca de 1 ano após o reencontro no aeroporto, em uma noite de primavera, quando as meninas já dormiam, Tiago a convidou para sair. Apenas os dois. "Eu quero te levar a um lugar", ele disse, a voz suave. Ele a levou para a antiga galeria de arte onde se conheceram. Estava fechada para o público, mas ele havia conseguido que o dono a abrisse apenas para eles. As luzes estavam baixas, e as mesmas esculturas e pinturas que testemunharam o início de seu romance agora os observavam, silenciosas. Eles caminharam de mãos dadas, um gesto que agora parecia natural, fácil. Pararam em frente à pintura que os fizera conversar pela primeira vez. Um quadro abstrato de cores vibrantes. "Eu me lembro daquele dia", Tiago disse, virando-se para ela. "Você estava tão cheia de vida, tão apaixonada pelos seus sonhos. Eu me apaixonei por você naquele instante. E na minha arrogância e estupidez,
Eu quase destruí a mulher mais incrível que já conheci. Ele segurou as duas mãos dela, o olhar sério e cheio de uma emoção crua. Rafaela, eu passei cada dia deste último ano tentando te mostrar o homem que eu deveria ter sido há 7 anos. Eu sei que as feridas que eu causei foram profundas, e eu sei que o perdão não é algo que eu possa exigir, mas sim algo que eu espero, um dia, merecer. As lágrimas brilhavam nos olhos de Rafaela, mas não eram de dor. Eram de cura. Eu não quero mais viver no passado, ele continuou, a voz embargada. Eu quero viver no futuro que quase perdemos. Um futuro com você, com as nossas filhas. Eu te amo, Rafaela. Eu nunca deixei de te amar. E eu quero te pedir perdão, de verdade, por toda a dor que te causei. E te pedir para construir uma nova vida comigo. Para sermos uma família. De verdade. Rafaela olhou para o homem à sua frente. O homem que consertou seu chuveiro, que aprendeu a cozinhar o prato favorito de sua filha, que chorou silenciosamente ao ver suas filhas brincarem juntas. O homem que esperou pacientemente que as muralhas ao redor de seu coração desabassem, tijolo por tijolo. Eu te perdoo, Tiago, ela sussurrou, e as palavras pareceram libertar o último peso de sua alma. E sim, eu quero construir um futuro com você. Ele a beijou. Não foi um beijo de paixão desesperada como o que quase aconteceu no táxi, mas um beijo de promessa, de reencontro, de lar. Um beijo que selava o passado e abria as portas para um futuro brilhante. A história deles não terminou ali. Ela recomeçou. Meses depois, em uma tarde dourada de domingo, a cena era de uma felicidade tão perfeita que parecia pintada. No jardim da casa para onde se mudaram. Uma casa com espaço suficiente para 2 meninas cheias de energia. Tiago e Rafaela estavam de mãos dadas em um balanço na varanda. O riso de suas filhas preenchia o ar. Vitória, agora com 7 anos, e Laura, com 5, corriam pela grama inseparáveis em uma elaborada brincadeira de caça ao tesouro. Elas não eram mais apenas a filha de Rafaela e a filha de Tiago. Eram irmãs, no mais puro e verdadeiro sentido da palavra. Rafaela encostou a cabeça no ombro de Tiago, sentindo uma paz que ela pensou que nunca mais conheceria. Juntos, eles não estavam apenas recomeçando, estavam finalmente construindo a família que lhes foi roubada pelas mentiras e pelo medo. Olhando para as 2 meninas correndo no jardim, a prova viva de seu amor, eles entenderam que as reviravoltas mais cruéis do destino às vezes podem levar aos caminhos mais bonitos. E que o amor verdadeiro, quando é paciente, humilde e resiliente, pode de fato curar as feridas mais profundas e unir destinos para sempre. E assim termina a emocionante jornada de Rafaela e Tiago, uma história que nos mostra como o perdão pode reconstruir uma família e curar as feridas mais profundas. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas sobre segundas chances, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.